Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André, eu estou aqui usando o canal que foi idealizado pelos meus filhos, pelo Pedro e a Júlia, onde eles compartilham as experiências deles aqui na América, né? Eles tiveram essa ideia. Mas esses dias eu estava pensando e, na verdade, eu percebo que muita gente tem dúvidas e tem curiosidade sobre como é vir estudar aqui, né, nos Estados Unidos. Então eu pensei, bom, vou usar o canal dos meus filhos, colocar um conteúdo lá falando sobre isso, né? E talvez isso atinja mais pessoas e pessoas que, como eu, alguns anos atrás, tinham muitas dúvidas e queriam saber o que precisava fazer para poder estudar aqui nos Estados Unidos. Então, nesse vídeo hoje eu vou compartilhar a minha experiência, dar alguns passos, os principais passos, as principais etapas, né, para poder fazer, no meu caso, eu fiz um MBA aqui nos Estados Unidos. Então, deixa eu voltar um pouquinho no tempo, né? A gente está morando aqui nos Estados Unidos, a gente mudou para cá faz um pouco mais de 2 anos e meio e a gente mudou em julho de 2018. Então, em julho agora, de 2021, vamos fazer 3 anos. Mas o desejo de começar a estudar aqui é muito anterior a isso, né? Na verdade, a primeira vez que eu vim aos Estados Unidos foi em 2010. Aí eu fui para Nova York como um turista. Em 2011 eu e minha esposa fomos para lá de novo e a gente se apaixonou assim pelos Estados Unidos, né? E sempre pensava nessa possibilidade de vir morar para cá, apesar de não saber o que precisava fazer. Então, por volta de 2014, 2015, eu comecei a pensar nessa possibilidade de vir estudar para cá, de vir como um estudante. Mas por que ser um estudante? Bom, eu poderia dizer que de repente pensei na minha carreira, de repente queria dar um pulo na carreira, mas de certa forma eu já tinha uma carreira no Brasil, já trabalhava numa empresa grande, respeitada, e eu acho que esse não foi meu principal objetivo. Meu principal objetivo, de fato, era de ter essa experiência de estudar aqui, né? Sempre eu tive uma admiração muito grande pelos Estados Unidos, então eu queria, era como se fosse a realização de um sonho vir estudar aqui nesse país. Então, por volta de 2014, 2015, naquela época, na verdade, eu tinha alguns conhecidos e amigos que haviam estudado aqui, e tinha um outro amigo, mas que naquela época também estava começando a se preparar para isso, né? Então eu comecei a entender mais, a procurar entender mais como era essa coisa de fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos. Então, assim, vamos lá. Mas antes de eu falar as etapas, o que você precisa para aplicar, né, para aplicar para uma universidade aqui, eu gostaria de detalhar um pouco mais assim sobre, por exemplo, qual era o meu nível de inglês? Meu nível de inglês em 2014, 2015 era baixo. Eu comecei a estudar inglês aos 23 anos, isso em 2023 anos, quando é que eu tinha 23 anos? Na verdade mais, eu comecei a estudar em 2005, na época, 2004, na verdade. Na época, eu fazia faculdade aí no Brasil, né? Era estudante de administração. Comecei a trabalhar numa empresa que eu trabalhei por 15 anos antes de mudar para cá. E eu comecei a estudar inglês no sábado. Cursinho de inglês, né? Como todos nós conhecemos aí no Brasil. Então eu trabalhava, estudava durante a semana e o único dia que me sobrava era o sábado. Então no sábado eu fazia lá 3 horas de curso de inglês numa escola. Começando lá em 2005. Então assim, aí foram vários anos, aí estudava 6 meses, 1 ano, parava, aí voltava a estudar, aí ficava 1 ano parado, aí voltava. Então lá em 2014 e 2015, digamos que eu tinha um inglês, na melhor das hipóteses, intermediário, né? Então quais são as coisas necessárias para poder aplicar? Esse verbo aplicar é uma coisa mais aqui do inglês, né? A gente não usa aplicar, seria o que eu preciso para me candidatar para a universidade aqui. Bom, alguns dos requisitos são, primeiro, você precisa fazer um teste chamado GMAT, ou GMAT, né? A outra coisa, você precisa fazer
a prova do TOEFL, que mede a tua proficiência de inglês. O GMAT, além do teu conhecimento de inglês, ele mede também o teu conhecimento matemático. Você precisa traduzir as tuas documentações da faculdade, né? Você precisa calcular o que é chamado aqui de GPA. Isso, na verdade, seriam pegar as tuas notas da faculdade e transformar isso num número que aqui nos Estados Unidos é utilizado, que é o GPA, né? Ou GPA. Além disso, você vai precisar Isso varia um pouco de escola para escola, mas normalmente é de 2 a 3 cartas de recomendações, que pode ser de um professor aí no Brasil, pode ser de um colega de trabalho, de um chefe, enfim, vai precisar também dessas cartas de recomendações. Além disso, a tua experiência profissional aí no Brasil, ela vai ajudar, ela pode ajudar bastante. E na verdade, assim, não existe uma nota específica que você precisa tirar. Para o TOEFL, na universidade que eu estudei aqui, eles exigiam no mínimo 100. Mas para o GMAT não tinha um mínimo, não havia essa exigência. Na verdade, eles pegam todas as tuas notas de GMAT, de TOEFL, de GPA, colocam nisso a tua experiência profissional e aí eles vão decidir quem são as pessoas que eles vão aceitar aqui naquele determinado ano. Só para vocês terem uma ideia, a minha nota do GMAT foi 620, ela pode ir até 800, então assim, foi um GMAT, não é ruim, mas também não é um top, né? Muita gente, tinha algumas pessoas na minha turma com 700 de GMAT. Como tinha também algumas pessoas 560, 570. Então eu estava ali mais ou menos na média, né? O TOEFL meu foi 101 e como eu falei na universidade aqui, o mínimo era 100. Dentro da Universidade de Utah, que foi a que eu estudei, para alguns outros mestrados não se exige 100, com 94, acho que até menos, se eu não me engano, até acima de 85 você já consegue entrar em alguns cursos aqui. Mas no caso do MBA, a exigência mínima era 100. O meu GPA no Brasil, o GPA ele vai de 0 a 4. O meu GPA era de 3,22. Então também não era um GPA muito alto, né? Mas assim, juntando todas as coisas, juntando com a minha experiência profissional, no final das contas, a média era boa e fui aceito, né? Inclusive com uma bolsa de estudo muito boa, né? Eu não lembro exatamente o valor da minha bolsa de estudo, mas se fosse transformar para reais, né? Puxa vida, seria muito dinheiro em reais, né? Foi um pouco mais de 100 mil dólares, para vocês terem uma ideia, a bolsa de estudo que eu tive, tirando essas notas. Se eu tivesse um GMAT um pouco maior, talvez teria talvez não, com certeza a bolsa de estudo ainda poderia ser um pouco maior. Mas essa bolsa cobriu praticamente todos os meus gastos com a universidade. Claro, aí eu tive que eu tive que usar as minhas economias do Brasil para poder viver aqui durante esse período. Porque geralmente se você faz um MBA, a carga horária de um MBA é muito longa. E ela exige que você seja estudante full-time. Então você não consegue trabalhar nesse período. Consegue fazer estágio em alguns semestres, mas você não consegue ter um trabalho assim formal, né? Então, ainda em tempo, eu fiz aqui um MBA, né, que seria um Master of Business Administration, ou mestrado em administração de negócios, né? Mas eu fiz aqui também um segundo mestrado. Como que isso aconteceu? Quando eu cheguei aqui, na verdade isso eu sabia antes de chegar, mas um MBA são 62 créditos. Dos 62 créditos, 36 são créditos obrigatórios, que eu tenho que fazer. 26 eram eletivos, ou seja, créditos que eu podia escolher matérias que eu queria fazer. Por exemplo, eu gosto, sei lá, quero fazer mais na parte financeira, ou mais na parte de operações. Então eu podia ir pensando essas matérias que eu queria fazer para compor os 62 créditos. Porém, quando eu cheguei aqui, eu descobri que com
mais 28 créditos, eu poderia fazer um segundo mestrado. Poderia fazer um mestrado em finanças, por exemplo, ou um mestrado em sistema de informação. Eu decidi ir pelo sistemas de informação, que eram mais 28 créditos. Então eu tinha os 36 obrigatórios do MBA e os 28 que eu fiz, eu escolhi créditos só desse outro mestrado, usei os créditos desse outro mestrado. Então, no final das contas, em 2 anos, eu fiz um mestrado, o MBA, e um mestrado em sistema de informação. Sobre a bolsa de estudo, algumas universidades exigem uma aplicação à parte para a bolsa de estudo. No caso da Universidade de Utah, no momento em que eu fui aceito, no momento em que eu recebi um e-mail dizendo, olha, você foi aceito aqui na Universidade de Utah, parabéns, eu já recebi no mesmo e-mail uma carta informando qual era o valor da minha bolsa de estudo. Eu não tive que fazer uma segunda aplicação só para a bolsa, como algumas universidades aqui exigem. Bom, deixa eu falar rapidamente um pouquinho sobre como é o dia a dia de um estudante aqui, um estudante no caso full-time, né? Um estudante integral, que era o meu caso. Bom, normalmente eu estudava não é nem um exagero, eu sei que pode soar exagerado, mas eu estudava por volta de 60 horas por semana. Então era assim, era igual um trabalho, né? Eu saía de casa 7h30 da manhã, chegava na universidade, né? Eu morava muito perto da universidade, chegava por volta de 7:50, ficava ali na universidade até mais ou menos 4 horas da tarde, voltava para casa, jantava, né, com a minha família, com os meus filhos, e por volta de 7 da noite eu voltava para a universidade e ficava até as 10h30 da noite. Como eu morava nos apartamentos da universidade, era tudo muito próximo, então me permitia isso de ir e voltar quantas vezes eu quisesse durante o dia, o que na verdade facilitava muito. Então assim, a vida de um estudante aqui é diferente do Brasil, ela é muito puxada. Eu esqueci de falar que no sábado também eu ficava pelo menos 7 a 8 horas na universidade estudando. No domingo eu não estudava, porque eu havia decidido que domingo seria um dia para a família, um dia de relaxar, um dia de fazer as outras coisas, então no domingo eu não estudava. Mas muitos dos meus colegas estudavam no domingo, porque de fato é bem puxada. E uma das diferenças também é que aqui ninguém quer tirar só a média. Todo mundo quer ser muito, muito próximo do 100%. Para muitas pessoas, tirar 90% é um fracasso, né? Obviamente, para um estudante internacional, o nível de exigência é um pouco maior, porque você tem o desafio de toda a carga de trabalhos e leituras que você tem que fazer. Eu, por exemplo, uma vez eu fiz essa conta, era como se eu lesse 1,5 livro, o tanto de coisas que eu precisava ler, é como se lesse 1,5 livro, 2 por semana. Então, assim, é puxado. E para um estudante internacional um pouco mais, porque ainda tem o desafio da língua, né? Bom, então assim, né? Eu teria muita coisa para falar, esse vídeo poderia levar horas. Mas assim, eu estou pensando em fazer outros vídeos, se as pessoas acharem interessante, falando talvez mais especificamente sobre cada uma das coisas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por exemplo, André, eu queria saber como é que é o GMAT, o GMAT, como é que foi o TOEFL, como é que você estudou para isso, como é que você fez aquilo, eu teria o maior prazer em responder essas dúvidas, até porque eu sei como é difícil quando a gente está vindo, é muito melhor quando a gente tem as dicas de quem esteve lá, né, e de quem passou por esse caminho, é muito melhor. Então, a minha ideia é fazer outros vídeos explicando mais, mas eu queria direcionar esses vídeos de acordo com as sugestões de vocês. Então, se vocês quiserem nos comentários desse vídeo falar das suas dúvidas, o que você gostaria de saber mais especificamente, comente lá. E também, se puder, meus filhos vão ficar muito felizes se vocês se inscreverem aqui no canal deles e deixar um like, e eles vão ficar muito satisfeitos. E aí eu terei maior prazer também, faço isso, na verdade, com grande carinho, porque
na verdade, meus amigos me ajudaram também, sem as dicas que eles me deram, eu provavelmente não conseguiria. Então eu sei quanto é importante essas dicas e quero aqui ajudar o maior número de pessoas possível. Tá bom, pessoal? Então até o próximo.